realmente é uma honra estar aqui nessa tribuna. Gostaria de agradecer a Selma Simões e aos demais componentes da mesa. Hoje eu trouxe um tema que eu sou fascinada, né, que são as leis herméticas, o hermetismo. Esse tema, inclusive, ele foi recomendado, eu diria assim, por uma pessoa nos comentários das minhas palestras no YouTube, e eu pensei, por que não? É um assunto que eu gosto muito, né? Então eu trouxe aqui para nós. Mas eu acho que não tem como nós falarmos de hermetismo e das leis herméticas sem falarmos desse livro aqui, que para mim é como se fosse o meu livro de cabeceira mesmo, na qual eu sempre consulto. Eu acredito que o Kybalion não é um livro para ser lido apenas uma vez, e sim ser consultado sempre que possível. E cada vez que você lê, você tem um entendimento melhor do que são as leis herméticas. É um livro muito explicativo, onde ele coloca todas as leis e comenta um pouco sobre todas elas, né? É um livro escrito, né, pelos 3 iniciados, então é um codinome. Nós não sabemos ao certo quem escreveu o Kybalion, mas o que nós sabemos é que essa pessoa tinha muito conhecimento e esclareceu muito sobre o hermetismo. Tem pessoas que me perguntam, Carol, mas um livro tão rico em conhecimento, né? Por que a pessoa ela não chegou a dizer ou assinar, né? Por que o autor não chegou a colocar o nome dele? Não sabemos se foi uma ou mais pessoas, mas o que nós temos que pensar é que a filosofia hermética, por muito tempo, ela foi fechada. Por isso que hoje nós temos tecnologias de algo que é extremamente fechado, que se chama hermético. Muitas pessoas que tinham acesso à filosofia hermética ou que tentaram, de alguma forma, disseminar esse conhecimento, elas até morreram na Inquisição. Por isso, né, nós temos esse codinome, não se sabe ao certo, mas eu gostaria de parabenizar, seja lá onde esses 3 iniciados estiverem, porque é um grande livro, eu recomendo a todos essa leitura. Então, vamos começar aqui. Hermes Trismegisto é mencionado primordialmente na literatura ocultista como o maior de todos os sábios egípcios, o grande criador da alquimia, além de desenvolver um profundo sistema de crenças metafísicas que hoje é conhecido como hermética. Nós podemos ver, né, alguns potes que têm esse fechamento hermético, ou seja, né, essa palavra ela veio desse conceito do hermetismo, que era uma coisa fechada, era uma coisa oculta e que poucas pessoas realmente tinham acesso a esse conhecimento. A história dele. Hermes Trismegisto foi um grande sábio e, se realmente existiu como ser humano, teria sido por volta de 5.000 a 2.000 antes de Cristo. O que se sabe sobre ele é que buscou explicar todo o funcionamento do universo através de 7 leis escritas em 2 de suas obras, sendo elas Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda. Por que aqui eu coloquei se ele realmente existiu como ser humano? Algumas pessoas acreditam que ele não existiu, que ele é apenas um mito ou um conglomerado de ideias, né, que teve esse nome. Eu sou parte das pessoas que acreditam que ele realmente existiu, foi um grande sábio, um grande estudioso, trouxe muitos conhecimentos do plano superior para o nosso mundo material. Hermes 3 vezes grande, esse é o significado de Hermes Trismegisto, e nós também vamos ver em alguns estudos sobre ele, né, Hermes 3 vezes iniciado, então ele foi uma pessoa que tinha muito conhecimento, que tinha muitas iniciações. Teve sua contribuição registrada através de 36 livros, que acabaram se perdendo ao longo dos séculos, sobre teologia e filosofia, além de 6 sobre medicina. Estima-se que Hermes Trismegisto serviu de inspiração para diversos filósofos da antiguidade que o sucederam, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Aqui eu trouxe para nós, né, a tradução do nome Hermes vem de Tote. Então, nós temos algumas representações de Hermes Trismegisto como Tote. Essa segunda foto é como ele realmente é representado, né, até nos dias atuais. Na terceira imagem, nós temos o deus grego, Hermes,
E para quem gosta de astrologia, ele também pode ser interpretado como o deus romano Mercúrio. Como nós já vimos ali no slide anterior, então ele tem ali 7 princípios, né, 7 leis herméticas, então vamos entender cada uma delas agora. Então, o primeiro é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Dentro do hermetismo, quem é o todo? O todo é Deus. Então, o todo é mente, o universo é mental. Então, todos nós estamos na mente do todo. Todos nós estamos na mente de Deus. Nós somos uma criação da mente de Deus. Esse princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, e como elas são todas subordinadas ao domínio da mente. Os preceitos herméticos referentes ao processo da criação mental do universo são que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de existência, projeta a sua vontade sobre o seu aspecto de estado, e o processo de criação começa. Ou seja, se o tudo está no todo e o todo está em tudo, tudo é Deus. A natureza é Deus, nós somos Deus, os animais também são Deus. Nós temos dentro de nós uma partícula de Deus, uma centelha divina, uma representação viva de Deus dentro de nós. E se o todo é capaz de criar a partir da mente dele, nós estamos lá, como nós temos uma centelha do todo, nós também somos capazes de criar qualquer tipo de realidade. O que nos remete também que qualquer coisa que esteja presente hoje no nosso mundo material, seja uma invenção, um carro antes de ser inventado, antes dele ser criado no mundo material, ele foi projetado na mente de alguém. Em algum momento ele existiu no mundo das ideias, como diria Platão. Em algum momento ele passou pela imaginação, pela ideia, pela mente de alguém, até que ele fosse criado. E isso acontece com tudo no universo, porque o todo cria a partir de formas. Então, ele cria a partir de arquétipos. Tudo que nós temos no mundo material foi criado a partir de arquétipos, seja na natureza, no corpo humano, nos animais. Então, quando ele cria isso na mente dele, nós também somos capazes de criar dentro da nossa mente qualquer tipo de realidade que nós quisermos. Carol, como eu utilizo esse princípio no meu dia a dia, né? Como eu posso utilizar ele na prática? Se eu penso coisas positivas, eu posso criá-las. Se eu penso no que eu quero manifestar da minha vida, eu consigo realizar. Da mesma forma, o contrário. Se eu quero muito uma coisa na minha vida, mas o meu pensamento, ele não está criando aquela realidade, ele não acredita que eu serei capaz, provavelmente eu não vou conseguir. Então, algo antes de ser realizado no nosso plano material, ele tem que ser criado no nosso plano mental. Segundo princípio, o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. É a ideia de que sempre existe uma correspondência entre as leis dos fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. Então, nós aqui hoje, nós temos 3 planos. Primeiro, nós temos o plano físico ou material, então é o nosso corpo, são as coisas que nós vemos ao olho nu, né? Depois nós temos um plano um pouco mais sutil, que é o plano mental, então eu não posso ver os meus pensamentos, as minhas ideias, então ele é um pouco mais sutil, né? E nós temos um terceiro plano, que é o plano espiritual, que é mais sutil ainda do que o mental. Ou seja, existe uma correspondência dentro desses 3 planos. Por exemplo, muito se fala no mundo holístico, né, e em diversas culturas, principalmente na medicina oriental, do quanto uma doença, ela primeiro é criada no astral.
no nosso corpo etérico, no nosso espírito, nos nossos chakras, né? Então, uma doença ela pode ser causada a partir de um estado emocional, de um estado de pensamento, e isso se projeta no seu corpo físico. Então, primeiro ela passa do plano espiritual, depois ela se corresponde no plano mental e depois ela se corresponde no plano físico. Isso acontece com tudo. Tudo que está sendo criado pelo homem, um dia já existiu essa correspondência em outro plano, no plano espiritual, em outros planos existentes no universo. Essa é a lei da correspondência. Esse princípio nos mostra a existência de uma harmonia entre o plano físico, mental e espiritual. Ele defende que tudo e todos estão conectados em correspondência. Sistemas solares, sociedades e vida na Terra são todos análogos. Por exemplo, nós temos a nossa boca, né, a partir do nosso sistema digestivo. Então, nós temos a nossa boca e a boca estomacal. É igual? Não, porém é análoga. Faz parte de um mesmo sistema, ela se corresponde. Nem tudo é igual, mas é análogo. O princípio da lei da correspondência nos diz que aquilo que é verdadeiro no macrocosmo é também verdadeiro no microcosmo e vice-versa. Aqui eu trouxe algumas imagens que representam muito as semelhanças do corpo humano com a natureza. Eu adoro essa daqui da folha com as veias do corpo humano. As nossas impressões digitais com troncos de árvore. Aqui, raios, trovões são muito semelhantes às veias do nosso corpo. Os nossos olhos, né, as janelas da nossa alma, são similares a galáxias, a buracos negros, a Via Láctea. Aqui foi uma captura que existe do universo e aqui de alguns neurônios dentro de uma experiência. E você consegue ver uma grande similaridade, né? Se não uma coisa análoga, uma coisa exatamente igual. Por quê? Aí nós voltamos naquele primeiro princípio. Se nós estamos na mente do todo, é claro que no universo nós vamos encontrar a mesma semelhança de um neurônio. Aqui eu trouxe para nós também a geometria sagrada, né? Nós temos aqui Fibonacci, ele já falava muito das geometrias sagradas, da similaridade, né, dos números das geometrias sagradas. Então aqui nós temos um padrão na criação. E esse padrão, ele é repetido, eu acredito que em tudo, mas se não em tudo, na maioria das coisas, pelo aquilo que nós vimos ali, né, da lei da correspondência e também da criação do todo utilizando os arquétipos. Nós sempre imaginamos, né, ao longo da nossa história, eu acredito que o homem ele se distanciou muito do conceito de que Deus está fora, está longe, né? Deus não é a natureza, Deus não é o próximo, Deus não é o seu irmão, né? Então as leis herméticas trazem muito para nós esse conceito de que Deus está em tudo, está no seu irmão, está na natureza, está no seu animal de estimação. Terceiro princípio, o princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. O universo está em constante movimento vibratório e tudo se manifesta por esse princípio. Todas as coisas se movimentam com o seu próprio padrão de vibração e nada no universo está em repouso. Desde partículas subatômicas até a matéria e a nossa mente. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo em movimento vibratório, ou seja, nada está parado, tudo está se movimentando. Qual é a vibração que a minha casa tem? A minha casa tem uma vibração positiva? Quais são os tipos de sentimento que existem dentro da minha casa? É uma casa que tem discussões? É uma casa que tem briga? É uma casa que tem desentendimentos? Qual é a vibração da minha casa? Como eu vou ficar se eu vivo num ambiente em que a vibração não é boa? Quando essa vibração ela é negativa?
como a minha vida vai ficar. Eu durmo na minha casa, que tem uma vibração negativa, depois eu acordo, vou para o meu trabalho com essa mesma vibração, contamino outras pessoas ao meu redor com essa vibração. E aqui nós também vamos entrar na lei do micro e na lei do macro, né? Nós vamos ver que os princípios herméticos, eles se entrelaçam entre si. Muitas pessoas não gostam da realidade que estão vivendo, né? Eu não gosto das pessoas ao meu redor, eu não gosto dos meus colegas de trabalho, eu não gosto dos meus familiares, a minha vida não está positiva. Vamos olhar para trás. Princípio da vibração. Como eu estou vibrando? Vamos voltar mais um ainda, né? O micro e o macro. Se eu não estou gostando do que está fora, eu tenho que mudar aquilo que está dentro. Por exemplo, eu gostaria muito que as pessoas mudassem um pouco a forma de pensar, e para isso eu acredito que as leis herméticas possam ajudar. Qual é o meu papel no micro? Vir aqui no Círculo Esotérico, conversar com algumas pessoas que podem mudar o seu modo de pensar. Essa palestra posteriormente vai até o YouTube, que modifica a maneira que outras pessoas vão pensar, e assim no micro se torna o macro. E vice-versa. O macro, ele também tem isso. Então, às vezes o ambiente, ele vai contaminando a nossa vibração. Mas muitas vezes essa vibração, ela começa de dentro. Ela começa de nós. Aqui eu coloquei uma foto, mas é bem pequena perto de todas as experiências que tem vídeos no YouTube, né, sobre a diferença da vibração e como a molécula da água ela vai se transformando a partir de palavras positivas e palavras negativas. Existem várias experiências e até com sal e em outros elementos. Colocam 2 copos de água, um é falado palavras positivas, o outro palavras negativas. Olha a geometria sagrada que se forma a partir das palavras positivas. Olha a geometria negativa que se forma a partir de palavras negativas. Carol, como eu posso mudar a minha vibração? Porque não é fácil. Se manter com os pensamentos positivos, se manter com a vibração elevada, não é um trabalho fácil no nosso dia a dia. O que nós temos que pensar, e por isso eu trouxe o exemplo da água, é que o nosso corpo ele é composto por mais de 70% de água. Então, se a partir do momento que eu estou pessimista, que eu estou nervoso, que eu estou com raiva, que eu estou cansado, que eu estou depressivo, eu sentar, fizer uma meditação, ouvir algum tipo de hertz que vão elevar a minha vibração, uma música, uma oração, o meu corpo, a maioria dele, a maior parte dele que é composta de água, vai entrar numa vibração melhor. Não é todo momento que conseguimos, mas quando tivermos um momento e quando estivermos negativos, esse é o melhor exercício que a gente pode fazer na nossa vida. É manter a nossa sintonia e a nossa vibração um pouco mais elevada. Quarto princípio é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O calor, por exemplo, é o oposto do frio, em uma escala de temperatura. Calor e frio são opostos. Porém, o frio é apenas a ausência do calor. A mudança está no grau em que ele vibra. Quanto maior for a frequência, mais próximo da polaridade do calor. Podemos também aplicar a lei da polaridade aos sentimentos. O ódio é apenas a ausência do amor. E existe uma linha tênue entre esses 2 sentimentos. O amor é o estado de equilíbrio. Quanto a paixão e o ódio são os seus 2 extremos. Assim, tais sentimentos frequentemente estão juntos. Esse exemplo é muito bom para que nós possamos observar aqui. Qual é o ideal na nossa vida? É se manter sempre na polaridade positiva. Por exemplo, se eu estou no extremo, na extrema paixão, como esse exemplo, né? Sendo o amor e o equilíbrio. Eu estou na extrema paixão. Isso é positivo para mim? Nem sempre. Né? Nós sabemos que muitas pessoas acabam
cometendo atrocidades quando estão, né, num estado muito grande de paixão. E quando estão num estado muito grande de ódio, também. O amor é o equilíbrio, não é o exagero em nenhuma das polaridades. Não é o máximo da paixão e também não é o máximo do ódio. Então, o amor é o equilíbrio. Isso traz para nós a ideia de sempre nos mantermos equilibrados. Nem tanto uma extremidade e nem a outra, porque sempre o exagero ele pode ser maléfico. Quinto princípio, o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo em suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas, à medida do movimento à direita e à medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Assim como tudo tem dois polos, princípio da polaridade, e nada é estável, princípio da vibração, a lei do ritmo diz que o universo é regido por um movimento parecido com um pêndulo ou um ciclo. Toda vez que tudo tem um fluxo e refluxo, tudo sobe e desce. Aqui, na própria explicação do princípio do ritmo, né, ele dá o exemplo das marés. As marés que sobem e descem. E a Lua também é um grande exemplo do princípio do ritmo. A Lua ela tem suas fases. Né? Nós temos as fases lunares. O ano ele tem as suas estações. Né? Então, isso é necessário para o equilíbrio da natureza. Então, nós já vimos que nada pode ficar parado. O universo está em constante movimento. Então, vamos imaginar que um lado é a polaridade positiva e o outro é a polaridade negativa. Vamos utilizar um outro exemplo aqui, quando ele fala né, que pode ser um pêndulo ou um ciclo. Né? Nós vamos ter alguns exemplos. Por exemplo, quem nunca fez aquela analogia? A vida é uma roda gigante. Tem dias que você está em cima, tem dias que você está embaixo, né? Outros exemplos, como roda da fortuna, roda de Sansara, são os ciclos da vida. Como nós podemos utilizar isso no nosso dia a dia? Como nós podemos utilizar o princípio do ritmo? O principal deles. O universo ele tem um ritmo. Se eu começar muito afobado a fazer algo na minha vida, provavelmente, quando eu estiver no meio dessa situação, eu já não vou ter mais força, eu não vou ter mais energia, não vou ter mais gás para continuar. Por quê? Eu estou querendo ir mais rápido do que o fluxo do universo. Então, eu estou fora do ritmo. E quando eu estou parado demais, também. Porque o universo ele tem que se movimentar. Então, vamos supor, muitas pessoas, eu acho que todos nós, né, gostamos de estar ali numa zona de conforto, confortáveis, equilibrados, né? Só que muitas vezes nós estamos confortáveis até demais. E o que acontece nessas situações? O pêndulo do universo passa e te obriga a se movimentar. E na maioria das vezes ele te leva para uma polaridade negativa. E aí a pessoa fala, o que aconteceu com a minha vida, né? O que aconteceu? Minha vida estava tão tranquila. O que aconteceu? Você estava lá parado, sem se movimentar, sem aprender, né? Então, o ritmo entre o positivo e o negativo mostra para nós o que é bom e o que é ruim. Se nós não tivéssemos essas duas polaridades, nós não saberíamos o que é o ruim, nem o que é o bom. Então, nós temos que aprender, isso faz parte da nossa evolução. Qual é o ideal? Quando nós estivermos numa fase muito ruim da nossa vida, é respirar e ter calma, porque esse momento ele vai passar. O pêndulo no universo ele vai se movimentar e vai chegar a uma fase boa da nossa vida. E quando nós estivermos na fase muito boa, é não esquecer que nem sempre ela vai ser assim. Muitas pessoas deixam essas fases subirem na cabeça, né? E acabam deixando o orgulho ficar em cima. E o que nós temos que pensar é que esse ritmo ele vai acontecer. Por mais que a gente tente fugir e né, utilize técnicas para isso, uma hora isso vai acontecer. Nós não podemos ficar parados. Né? Esse ritmo ele tem que acontecer, ele faz parte do universo. As oscilações compensadas atuam como um pêndulo em movimento, né? Então, do positivo para o negativo, positivo para o negativo. Você só não pode ficar lá parado sem se movimentar. Aqui eu trouxe as analogias das rodas, né? Isso é muito comum, a gente sempre faz essa analogia de altos e baixos na vida, né? Das marés. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei.
O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O princípio da causa e efeito é considerado polêmico, porque responsabiliza as pessoas pelos seus atos. Porém, trata-se de um princípio aceito em todas as filosofias e pensamentos, também conhecido como karma. O karma, quando ele chega aqui no Ocidente, ele é um pouco deturpado, né? Existe uma grande deturpação do que é a palavra karma. Mas o que nós temos que analisar é que a lei da causa e efeito, ela nos ensina que todo o ato tem uma consequência. Todos os nossos atos têm consequências. Todas as nossas ações e também todos os nossos pensamentos. Recentemente eu fui até uma palestra do professor Wagner Borges, que eu gosto muito, para mim ele é um mestre, né? Um dos grandes mestres, dos maiores, eu acredito, eu sou muito fã dele. E ele estava fazendo uma analogia ao pensamento filosófico, né? Penso, logo existo. E ele estava explicando que esse pensar e essa existência já tornam efeito. Qualquer efeito, porque se eu penso positivo, eu tenho um efeito do meu pensamento positivo. Se eu penso negativo, eu tenho um efeito do meu pensamento negativo. Se eu faço mal para alguém, se eu tenho uma atitude negativa, uma hora esse efeito vai chegar. Se eu infringir a lei, por exemplo, eu posso ser preso, né? Posso ser autuado em algum momento. Então, todas as nossas atitudes terão um efeito. Ela tem uma causa e ela tem um efeito. O que a gente não pode confundir, né, é que existe um destino pré-determinado. Apesar de nada escapar da lei da causa e efeito, é possível que por meio do domínio da nossa mente, sejamos agentes causadores da nossa própria realidade. Ou seja, se eu tenho a ideia daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou fazendo, das minhas ações, eu consigo modificar a minha realidade. Não é um destino pré-estabelecido, mas eu tenho que saber que a partir da decisão que eu tenho de dormir tarde, por exemplo, né, vamos ver um exemplo comum. Hoje eu vou dormir um pouco mais tarde. Isso vai implicar que no dia seguinte eu vou ter dificuldade para acordar, provavelmente já vou acordar estressado, xingando todas as pessoas, né, xingando todo mundo do trânsito, vou chegar no meu trabalho já estressado, vou descontar em pessoas que nada tem a ver com isso, vou descontar nos meus clientes. Então, isso vai virando uma grande onda negativa. Isso vai retornar para mim. E pode retornar em efeitos até muito maiores e com muito mais consequência. Aqui eu gosto muito de utilizar também o princípio da causa e efeito como uma lei da física, né? Como a lei de Newton, ação e reação. Tudo que você fizer vai ter uma reação. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Essa lei explica que o gênero se manifesta nos diferentes planos, não somente no plano físico, através do sexo masculino e feminino, né, do macho e da fêmea. É claro que nós, como humanos, né, nós somos uma grande simbologia dessas duas energias, dessas duas polaridades, mas não se aplica só no físico, só nas nossas características. Isso se aplica no espiritual, também no mental, né, em todos os planos nós temos a existência do gênero. Esse foi um dos princípios mais difíceis de eu entender exatamente como ele funciona. Hoje em dia, a nossa sociedade fala muito de gênero, mas não tem nada a ver com esse gênero que nós conhecemos. Tem a ver com essas duas forças universais. E elas fazem parte da criação do universo. Tudo tem essas duas polaridades, masculinas e femininas. Então, o gênero faz parte disso. Dessa forma, os gêneros são expressados não apenas nas características físicas, mas no modo de pensar, agir e na energia que emanamos. Muitas vezes eu posso, né, ter um gênero aqui, né, feminino, mas eu exalar uma energia que seja mais masculina. Isso acontece, é muito comum. O feminino está ligado à fertilidade, receptividade, concepção de ideias, criatividade e intuição. Então, tudo que é intro no universo, né, tudo que é interno, ele é uma energia feminina, né? Prova disso é o corpo humano da mulher. Então, a mulher nutre,
ela gera, né? Existe até a brincadeira que a mãe, se ela pudesse, ela deixava os filhos embaixo dela, né? Protegeria ali. E o pai não. O pai quer levar o filho para o mundo, quer apresentar o mundo para o filho, né? E essa é a força do masculino. Enquanto a força do masculino se expressa pela lógica, poder racional, força motriz e ímpeto de proteção, no sentido de proteger a nação, proteger a família, guerras, batalhas, conflitos. Então, a mulher e o feminino é a energia interna, é a energia de gerar, de nutrir, é a energia do nosso subconsciente, enquanto a energia masculina é a energia do nosso racional, do nosso consciente, da ação, da atitude. Carol, como eu posso equilibrar isso, né, trazendo essa lei hermética para a nossa vida? Primeira coisa, nós temos que entender que, independente do gênero que nascemos, todos nós temos os dois tipos de energia, né? E isso a gente leva ali para o princípio taoísta também, né? As energias yin e yang. Então, como eu faço para equilibrar isso na minha vida? Não importa se você é homem, você tem energia masculina e feminina. Se você é mulher, você também tem energia masculina e feminina. Porém, se você tem um dos extremos muito mais fortes do que o outro, em algum ponto da sua vida ele pode faltar. Essa energia pode te causar um desequilíbrio. Por exemplo, a energia do exterior, né, externa, ela não é masculina. Se eu, por exemplo, tivesse um problema com essa energia hoje, eu não conseguiria me expressar aqui nessa palestra. Eu não conseguiria falar, não conseguiria expressar a minha opinião, expressar a minha figura, porque me faltaria essa energia. Em contrapartida, o sentimento da sensibilidade, por exemplo, feminino, se ela falta num homem, esse homem ele pode ser prejudicado por essa energia. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, energia yin, né, que é a energia feminina, é a lua, enquanto yang é o sol. Inverno e verão, umidade e secura, feminino e masculino, contrátil e expansivo, conservador e exigente, receptivo e agressivo, cooperativo e competitivo, intuitivo e racional, ecoação e egoação. Então, todos nós temos que equilibrar essas energias dentro de nós, porque se ela for extrema, isso vai causar um desequilíbrio em alguma área da nossa vida. O que eu queria trazer para nós hoje é que os princípios herméticos, eles se entrelaçam. O principal ensinamento do hermetismo é a mente, é o nosso mental, é o poder do nosso pensamento e tudo que isso pode realizar ou não realizar na nossa existência. Todas as leis se entrelaçam, mas o principal fundamento do hermetismo é o quanto nós estamos criando a nossa realidade a todo momento. Muitas pessoas, quando eu falo sobre isso, falam: ah, Carol, eu não acredito nessa coisa de lei da atração. Eu não acredito no poder de realizar ou de manifestar alguma coisa. E eu falo que as pessoas que não acreditam nisso é como se elas duvidassem da lei da gravidade. Nós estamos manifestando o tempo todo. Nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo. Seja consciente ou inconsciente. O pior é quando é inconsciente. Porque aí nós ficamos ali atraindo traumas, dores, pensamentos negativos e atraindo essa realidade negativa. E quando temos a consciência disso, o quanto isso pode ser transformador na nossa vida, não só no micro, quanto no macro. Muito obrigada a todos pela atenção.